Cara, ó, eu confesso, cara, que eu tentei gozar de todas as formas o meu descanso. E eu não acompanhei muito os movimentos Brasil, né? Então, nós temos a questão do Rio de Janeiro, mas também temos aí o Brasil e o governo dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Com Venezuela ali, a questão do Eduardo lá fora, Magnitsky. Então, tem muita coisa acontecendo aqui no Brasil. Eu gostaria de bater esse papo com os senhores também e falar da questão do Rio de Janeiro e o que vocês podem fazer aí pelo Brasil a partir do ano que vem, já que estão com o partido na mão, né? Mas e aí, cara, vocês estão... Qual é o cenário para o Brasil para que essas mudanças possam, de fato, começar a acontecer? Quem quer começar aqui? Por favor. Eu? Bom, o Brasil tá numa situação das piores em toda a história. Eu acho que todo mundo que tá aqui assistindo precisa entender. É como se fosse um diagnóstico. Não culpe o médico aqui pelo diagnóstico, mas entenda que a gente vai precisar resolver muita coisa pra esse país ficar de pé ainda, tá? Outra coisa que eu vou pedir uma licença por parte de quem tá assistindo, porque disseram que eu estou com uma camisa de esquerdomacho aqui na live. Então, não, eu não sou um esquerdomacho, cara. Eu estou no Rio de Janeiro, era uma camisa que eu tinha. Enfim, mas por ser um esquerdomacho, gente, eu não sou fã do Chico Moedas, eu não pretendo, enfim, fazer parte desse universo não do esquerdomacho, tá? Fique bem claro. Vamos lá. O Brasil tem grandes problemas, e eu acho que os dois maiores que a gente pode comentar é um problema de natureza essencialmente política, que é essa briga que envolve o STF, em briga que envolve os demais poderes, as facções políticas de cada lado. E aí isso se reflete em a gente não conseguir resolver os dois maiores, vamos dizer, sintomas disso tudo. Um é a crise fiscal, o Brasil vai quebrar até 2027, 2028. Não é opinião minha, essa trajetória de quebra é entendida por todo mundo. E a outra é o avanço das facções e o aumento da criminalidade e a sensação de criminalidade no Brasil. Como a gente não consegue ter unidade pra tocar nada, a gente não consegue resolver esses dois problemas. E aí não adianta todo mundo ficar só discutindo, que na internet fica todo mundo discutindo e brigando, quando não tem ninguém endereçando os assuntos. Se você for pegar na agenda do dia, da direita, da esquerda ou do centrão, absolutamente ninguém tem um projeto sobre segurança pública no Brasil, ou sobre como mitigar o avanço, sei lá, do Comando Vermelho, o avanço do PCC, que é um avanço mais institucional. Do outro lado, essa trajetória de quebra que o Brasil tem. Ou seja, o Brasil vai precisar reformar um monte de coisa na máquina pública. Se você quiser baixar os juros, já estão extorsivos hoje, você vai ter que mexer no custeio, e mexer no gasto primário, significa enfrentar um monte de privilégio. Ninguém tem coragem de fazer isso. Só pra contar pra você, quem conseguiu semana passada, depois de quase 6 meses de trabalho, as assinaturas necessárias pra andar com uma PEC, mas só com privilégio do funcionalismo. Pra obter as assinaturas foram 176. Foi uma luta pra algo que é meio óbvio. 171 é necessário, bateu 176. E cara, não deveria ser essa luta. Igual quando, vamos dizer, o Kim conseguiu passar um dos projetos ligados à segurança pública, ele passou nas comissões, depois passou na Câmara dos Deputados, foi pro Senado, o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, não quer pautar. Então tem algo de muito estranho quando quem detém poder no Brasil, e todas as facções políticas envolvidas, não quer tocar o que precisa e nos coloca em discussões que, por mais que sejam importantes, por exemplo, a discussão do Alexandre de Moraes, essa discussão que envolve a anistia, tem sua importância. Mas não é a discussão que põe comida na mesa das pessoas, ou é a discussão que evita as pessoas serem assaltadas no meio da rua. Então isso não... Essa discussão, ela é alheia à vida de uma pessoa comum que só quer viver e pagar as contas, comprar alguma coisinha no fim do mês e não ser roubada. E como o debate público tá preso nisso, e como houve agora essa atuação do Donald Trump, e a gente pode debater bastante sobre isso hoje, a gente fica numa situação que é muito chata, de ser, especificamente nós, de sermos chatos tentando puxar a discussão para outro campo, quando as pessoas só querem discutir, vamos dizer, qual foi o último xingamento do Trump ao Lula, qual foi a última resposta imbecil do Lula pro Trump. E é um pouco desesperador isso, é um pouco desesperador. Então, o que a gente propõe pra todo mundo a gente tem que sair meio que só da conversa e ir pra ação, tá? E é uma coisa que a gente tá conclamando. O Arthur teve um podcast que ele conversou com uma pessoa que é de uma linha política diferente da nossa, que é o Rubão, e a gente encontra mais convergências com ele do que divergências. Quando você pega um cara de uma linha diferente, mas que tem o mesmo senso de urgência da gente, a gente fala, porra, sabe? Tem gente aí disposta a olhar e falar, cara, vamos tratar dos problemas. E aqui é um dos lugares, aqui é uma das casas pra gente fazer isso. Se eu fosse trazer agora o problema eu não sei dizer como vai terminar a crise Alexandre de Moraes, Lula, Donald Trump. Eu não sei até que ponto Donald Trump vai levar, vamos dizer, essas punições que ele está colocando ao Brasil do ponto de vista diplomático, de sanções, e que se isso pode ou não inviabilizar a economia brasileira. O Brasil é o país, até agora, o Renato que me corrige, é internacionalista, em que as tarifas foram aplicadas num valor mais alto. Sim. O Brasil também foi o país em que a Magnitsky andou. Então, naturalmente, não é só parte do projeto norte-americano de, vamos dizer, diminuir o valor do dólar, aumentar a competitividade dele e fazer os Estados Unidos ter uma maior participação global em termos de produto. Não é só isso. O caso brasileiro envolve política e quem fica tentando diminuir o papel do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo como caras que organizaram isso, mente. Eu não gosto do Eduardo, nunca falei com o Paulo Figueiredo. Agora até o Haddad, ele tinha uma agenda marcada com o secretário de Tesouro, o Scott Bessent, ele desmarcou dias antes, e um dia depois o Eduardo Bolsonaro se reuniu com ele e o Paulo Figueiredo, mostrando que eles teriam mais interlocução do que o governo brasileiro. Sim. Então o Trump tá atuando ali, tem um interesse que envolve, vamos dizer, ajudar os Bolsonaro em alguma medida, tem uma coisa que, a gente sempre defendeu, e é real, a gente do campo da gente sempre defendeu, que é tirar o Brasil e a América do Sul como um todo desse polo que a gente pode chamar bolivariano e de uma adesão que tá acontecendo lentamente com a China, que pode ter consequências ruins, no geral.
Mas a que preço? A humilhação nossa, o fim, não vou usar o termo soberania que o PT usa, mas o fim do autorrespeito que o Brasil tem que ter como nação. A gente realmente precisa do Trump apontando o dedo pra gente e do Marco Rubio fazendo isso pra gente resolver nossos problemas internos? A gente é incapaz de resolver isso? É isso que eu queria botar na mesa pra começar, tá? Eu não acho que o Trump esteja interessado em transformar o Brasil na democracia mais funcional do mundo. Pra mim, o Trump quer alinhar o Brasil ao governo dele, não é nem aos Estados Unidos, é o interesse personalíssimo dele, como ele faz com outros lugares. Isso não necessariamente é bom pro Brasil. O Trump vir aqui e os Estados Unidos explorarem terras raras com negócios favoráveis a ele. É algo bom pra gente? Será? Né? Essa é a pergunta que eu coloco. Eu acho que não. Então, por que nós deveríamos, como é proposto por uma parte da direita, achar lindo e ter que ficar apoiando cegamente o que tá acontecendo? Não, pô, eu sou brasileiro. Eu tenho que cuidar do nosso interesse primeiro. E aí eu vou pro outro lado, que é o PT, que tá indo numa aposta de quanto pior melhor, porque agora, se a economia vai mal, ele tem uma desculpa, ele vai falar, foi o Trump que quebrou o Brasil. E, enfim, não é, né? As decisões foram tomadas pelo PT ao longo do tempo. E aposta nessa luta anti-americana, o Brasil contra os Estados Unidos pra, sei lá, construir uma candidatura com um discurso supostamente nacionalista. Tá todo mundo muito insensato, cara. Tá muito insensato. E eu não acho que dessa turma aí vai vir alguma solução. E aí, Arthur, como é que você tá acompanhando isso aí, cara? Cara, vamos lá. Eu fui inclusive de uma polêmica esses dias por causa disso, né? Entre aspas, perdi uma aposta pro Paulo Figueiredo, né? Que a galera, inclusive, brigou bastante comigo na internet por causa da Ale Magnitsky, né? Na live que eu tava falando, pô, cara, eu não acho que ele tem condições de apontar o dedo pro Gilmar Mendes. Essa era a aposta, né? Que o Gilmar Mendes não vai mudar de postura em relação ao apoio ao Alexandre de Moraes. Sai a Magnitsky, e aí o pessoal, lá, você não sabe de nada. E aí, é o seguinte, cara, eu acho que é um pouco infantil da nossa parte não querer entender que é muito menos sobre, né, democracia, ou defender uma democracia, ou defender países democráticos, e muito mais sobre uma influência global que os Estados Unidos quer exercer sobre a América Latina, né, e sobre a América do Sul. A gente sabe que no mundo hoje nós temos 3 superpotências, né, que é os Estados Unidos, a China e a Rússia, e nós tivemos um governo brasileiro, nós temos um governo brasileiro que sediou a cúpula do BRICS, falou de moeda do BRICS, falou de soberania, de enfrentar os Estados Unidos, e a gente se colocou, né, a gente nem estava no radar, a gente se colocou na frente, né, de um Trump que vai falar, vocês querem fazer graça? Vocês querem influenciar a Arábia Saudita? Vocês querem influenciar outros países que não necessariamente fazem parte do BRICS, né, mas que estão ali em volta, vendo as novidades, vocês querem influenciar para uma independência dos Estados Unidos? Então pera lá que eu vou mostrar como é que funciona. E no meio disso, você tem uma oposição bolsonarista, que com todo o meu respeito é retardada, né, e eles vão vender qualquer coisa para dizer que na verdade o plano, sei lá, comunista do Oriente, junto com a China e com não sei quem, envolve prender o Jair Bolsonaro, e você tem um cara que é diretamente interessado nisso, que é o filho dele, que é o Eduardo Bolsonaro, falando literalmente em vários vídeos, tem pelo menos 3 vídeos onde o Eduardo Bolsonaro, pelo menos 3, ele fala de forma literal, se tiver que ter cenário de terra arrasada, nós vamos ter. Se tiver que queimar a floresta toda, nós vamos ter, porque no final do dia, o interesse do Eduardo Bolsonaro é um só. O pai dele não ser preso, né? Inclusive, o engenheiro Léo, eu nem tinha visto isso. Ele foi no debate com o Superman, não sei se você viu isso. Ele citou isso, o Superman falou, não, ele não falou isso. Falou, não, então peraí. Aí ele pegou na hora, não sei se vocês viram esse código. Olha aqui, põe no meu, olha aí. Aí ele, não, é que na verdade... É uma metáfora. É uma metáfora, porque de tão... Peraí, o cara que eu votei... Então, isso aqui tem até uma história que eu já contei, não quero me estender muito aqui, mas você deve lembrar do Paulão, do Agro. Um cara, ele é vendedor de leite, um dos maiores do Brasil, e ele, na época que o Dória tava querendo aumentar imposto sobre produto, sobre alimento e remédio, ele foi um dos caras que mais ajudou a gente a articular pra acabar... manifestação. Naquela manifestação, ele fez a manifestação. Inclusive, assim, só lembrando, tá? Um breve adendo. Por que essa história aconteceu? Só um breve adendo. O Dória, no meio da pandemia, ele decidiu acabar com uma isenção que existia para alimento e para remédio de ICMS nesses produtos. E aí, a gente fez muito barulho e o governo, mesmo tendo maioria na Assembleia, não quis votar. O governo falou, não vamos votar porque ele pega muito mal. Aí teve uma pessoa que negociou cargo com o Dória e resolveu mudar o voto, que foi a Janaína Pascoal. Não sei se vocês lembram disso. Aí o Dória falou, opa, beleza, onde passa o boi passa a boiada, todo mundo votou. Aí a gente organizou uma manifestação, inclusive com o Paulão do Agro lá contra o Dória, contra isso daí, beleza. E ele é um cara, meu, que até, sabe, tinha um carinho por ele. Pô, o cara foi lá, comprou a briga, ajudou a gente, não sei o que lá. O cara super, ultra bolsominion. E aí eu fico pensando nesses caras, velho. Um cara como ele, um cara que fez o Kit Mito. O Kit Mito foi ele que fez. Não sei se vocês lembram desse Kit Mito. Era uma cestinha que você abria, aí tinha um óculos do Mito, relógio do Mito. Era tudo, caneta do Mito, caneca do Mito. Era o Kit Mito. Né? Um cara como esse que votou no Eduardo Bolsonaro, que apoiou, ele é um dos maiores financiadores do CIPEC, inclusive, vendo o Eduardo Bolsonaro pegar a empresa dele e falar assim, foda-se a tua empresa. Foda-se os empregos que você gera, fodam-se as famílias que dependem da tua venda de leite. Se eu precisar ter cenário de terra arrasada pro meu pai continuar solto, eu vou fazer. E aí a gente tem, infelizmente, cara, uma galera achando que o mundo é dicotômico. Existe a direita, a esquerda, os maus e os bons. Então significa que eu sou a favor do Trump, então o Trump também quer Bolsonaro solto, então eu sou do lado do bem. Não, as coisas são muito mais complexas do que isso. E eu acho que cair em narrativa bolsonarista a essa altura é absolutamente perigoso.
Cara, eu sempre me estressei muito aqui no canal justamente porque colocar opiniões, e toda vez que vocês vêm aqui eu brinco, né? Porra, lá vem vocês aqui pra todo mundo ficar falando, porra do Glauber aí com os caras do MBL. Por quê? Quem critica o Bolsonaro, quem defende os seus valores e critica o Bolsonaro, Sim. vira uma outra coisa que Exatamente. não presta pra quem é bolsonarista, porra, de olhos fechados. Não, a pauta hoje do que se chama de